Oliveira Salazar foi presidente do Conselho entre 1932 e 1968, tendo ainda exercido cumulativamente outras pastas ministeriais, destacando-se, como é sabido, a das Finanças, que ocupou ininterruptamente entre abril de 1928 e os finais de agosto de 1940, além de uma primeira e efêmera passagem, de alguns dias apenas, no governo de Mendes Cabeçadas em junho de 1926. A sua política financeira criou um mito que a propaganda trabalhou devidamente e que persiste até hoje: o milagre financeiro da sua gestão. É célebre uma coleção de cartazes intitulada A Lição de Salazar, lançada em 1938 para assinalar 10 anos da investidura de Salazar como Ministro das Finanças. Esses cartazes foram distribuídos pelas escolas primárias, um dos quais, dedicado às finanças, contrastava a gestão anterior ao advento de Salazar, ilustrando esse período com a exibição de uma máquina trituradora esbanjando dinheiro, apondo-se-lhe um outro desenho para ilustrar a ação governativa de Salazar, mostrando os cofres do Banco de Portugal repletos de notas e barras de ouro bem alinhadas. A legenda exibia-se para leitura nas salas de aulas. Graças à restauração financeira, iniciada em 1928, os títulos do Estado e a moeda portuguesa fortes, pela modular administração e pelas reservas de ouro, são hoje dos mais acreditados no mundo. O país, de facto, vivera uma crise financeira, em boa parte resultante do falhanço de um pedido de empréstimo feito à Sociedade das Nações em 1927 e que não se chegou a concretizar devido às condições exigidas pelos credores. Salazar opôs-se à contratação desse empréstimo e, nas páginas dos jornais católicos, exibindo o estatuto de professor de Coimbra, Salazar foi construindo uma reputação, defendendo a necessidade de uma profunda reforma fiscal, a disciplina orçamental e a eliminação do déficit. Chegado ao poder, logo no discurso de posse, em 28 de abril de 1928, Salazar, além de exigir obediência, apresentou alguns princípios básicos da sua política que mereceria a classificação de ditadura financeira. O ministro exigia que os seus congêneres do governo se comprometessem a não exceder as verbas atribuídas, que o seu visto seria necessário para qualquer despesa, reclamando ainda o direito de veto a qualquer proposta de aumento da despesa. Na sequência, o seu primeiro orçamento apresentou um superávit de 1.577 contos, inaugurando-se assim uma característica constante da política do Estado Novo, o equilíbrio das contas. Como nas finanças públicas não há milagres, este resultado, bem como a constância desse princípio de equilíbrio, tem fácil explicação. Segundo José da Silva Lopes, economista que desempenhou vários cargos governativos após a Revolução de abril de 1974, a definição oficial de equilíbrio orçamental adotada durante o Estado Novo era muito peculiar, pois os empréstimos eram explicitamente considerados uma receita extraordinária que se acrescentava às receitas ordinárias. Assim, remata Silva Lopes, para que não fosse declarado um déficit, bastaria obter um montante adequado de empréstimos. Além desta habilidade, os saldos positivos foram obtidos da única maneira possível, sem milagres, isto é, aumentando receitas através dos impostos e limitando despesas pela contenção dos gastos do Estado. Assim foi concretizada uma série de medidas fiscais que, entre outras coisas, criaram novos impostos, como o imposto complementar e um outro sobre os vencimentos dos funcionários públicos, designado Imposto de Salvação Pública. Além da reforma dos direitos aduaneiros, foram promulgadas outras medidas com o objetivo de aumentar a receita, incidindo sobre produtos como o açúcar ou os derivados do petróleo, numa política assumidamente declarada como de emergência, visando a salvação nacional. Não foi, pois, um milagre financeiro. Foi antes a aplicação destes princípios de uma simplicidade desconcertante, como sempre ocorre em situações semelhantes e que, aliás, o próprio Oliveira Salazar reconhece, quando diz: advoguei sempre que se fizesse a política de administração tão clara e tão simples como a pode fazer qualquer boa dona de casa. Política comezinha e modesta que consiste em se gastar bem o que se possui e não despender mais do que os próprios recursos.